Obrigado por se juntar à nova igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos a sua história, mandando um e-mail para contato@novaig.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho, para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir a nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Aleluia. Queria começar falando sobre o que não tem na Bíblia. Na Bíblia, a gente não encontra algumas palavras. Não encontra a palavra incrível, não está na Bíblia. Porque na Bíblia só está crível. Na Bíblia não está por acaso. As coisas que estão escritas na Bíblia não são por acaso. Não acontecem sem querer. Tudo na Bíblia tem um propósito. Eu quero levar vocês a dar um passeio comigo por essa Bíblia, contando a história de um homem que eu me vejo muito nele e creio que Jesus assim permitiu que a gente pudesse se identificar com as pessoas da Bíblia. Amém? Eu vou contar uma história, e é uma história que passa com um personagem da Bíblia e que eu acho que vocês podem tentar trazer também para a sua vida, de alguma maneira, como foi o seu encontro com Deus e como foi o encontro desse homem. Amém? O tema de hoje é decepcionado com Deus. Muito provavelmente você já deve ter passado por algum momento na vida de vocês por aflição, né? Dificuldade, angústia, é muito comum, né? E com certeza a gente não pode falar que esse tempo que a gente está vivendo é um tempo muito difícil. Nós temos passado por momentos de tribulação, dificuldade financeira, né? Creio que algumas pessoas estão passando por tormentas, né? Tribulações. E essas coisas são previstas, né? A Bíblia diz que no mundo a gente vai passar por aflição. Não é isso? Tem alguém aí embaixo? Alô? Vamos lá? Hoje em dia é muito difícil a gente ficar passando pela vida sem passar por esses momentos, né? Mas existe um porquê e um para quê e um como, né? Com certeza vocês podem estar passando agora por esse momento e pensando que Deus está fora do propósito. Muitas vezes você pode estar pensando que Deus simplesmente desistiu de você. Eu não sei se vocês já passaram por esse tipo de pensamento, né? Mas que vocês tiveram seus projetos e seus planos furados. Seus projetos e seus planos, de alguma maneira, parece que ficaram paralisados, fora do propósito de Deus, né? E vem aquelas coisas que a gente fica pensando, talvez pela sua cabeça passa a frase: onde é que Deus está que não me socorre? Ou por que permite que essas coisas estão acontecendo? Eu quero falar um pouco sobre isso, né? Por que Deus não está nos socorrendo? O que está acontecendo? Por que a gente está passando por esses problemas? Você já viveu isso? Alguém está passando por isso hoje? Por favor, se está passando, faz carinha de anjo, olha para frente, não dá bandeira. Mas isso passa por todo mundo. A gente passa por dificuldade. E eu quero contar um pouco da história dos homens que Deus nos deu como referência, né? Os homens que Deus coloca na nossa vida, na Bíblia, são homens que são falhos, são homens que passaram por dificuldade, não são homens perfeitos. Vocês conhecem a história dos homens da Bíblia? Conhecem a história de Moisés, de Davi? São pessoas comuns, mas todas elas, como nós, muito especiais para Deus. Então, fala assim: eu sou especial para Deus. Somos pessoas que temos a nossa capacitação vinda do altar de Deus. Da mesma maneira acontece com esses homens, né? Eu queria que vocês imaginassem então que existisse um Sansão forte e sem defeito. Já pensou se fosse assim? Deus colocasse na Bíblia a história de um homem super forte que não tem defeito nenhum. Ou então um Davi que tem um coração maravilhoso, né? E que toma todas as decisões certas. Como é que a gente poderia olhar para o Davi e nos encontrar nele? De que maneira a gente poderia imaginar que nós possamos ter atitudes igual a do Davi? Ou um Gideão com poder extrasensorial que pudesse destruir com todos os amalequitas? E todos esses homens, quando a Bíblia vai narrando, vai mostrando as qualidades, as capacitações que Deus deu e as falhas. Não foi isso? Não é assim? Ou um Moisés que, de repente, ele pudesse subjugar a Faraó usando o seu próprio intelecto, o seu próprio poder. Mas não,
era a capacitação que Deus dava sobre ele. Um Tomé que de repente não duvidasse, um Judas que não traísse, e um Pedro que não negasse. Imagina que se existisse na Bíblia um Pedro que fosse um homem perfeito. Um Pedro sem fraqueza, um Pedro que andasse pelas águas e não afundasse. Um Pedro que pudesse ser usado por Deus a todo momento e não passasse por momentos em que ele fosse usado pelo Espírito Santo e no momento seguinte desse um vacilo. Eu quero falar um pouco na vida de Pedro, porque eu me vejo um pouco nela. E eu creio que talvez vocês possam, através desse caminho que eu quero fazer, se ver também. Eu quero falar de um Pedro que é afoito, um Pedro que é carnal, um Pedro que é humano, um Pedro que é parecido comigo, um Pedro que é parecido com vocês. Se Deus me desse o trabalho e a convicção de separar uma equipe para fazer diferença no mundo, eu teria chamado os melhores homens que existissem. Eu ia pegar o mais capacitado, o mais inteligente, o mais dinâmico, o mais conhecimento. Mas foi assim. Jesus pegou 12 homens. Homens comuns. Homens como eu e como vocês. Homens com falhas, homens com dificuldades. E Deus pegou e capacitou a cada um deles. E eu quero falar desse Pedro que existe dentro de nós. Quero falar da conversão de Pedro e da caminhada dele junto com Jesus. Amém? Vocês sabem como começou o caminho de Pedro com Jesus? Começou aqui, ó. Lucas 5, de 1 a 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem a rede para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinal aos companheiros dos outros barcos para que viessem ajudar. E eles encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Daqui desse texto tem 3 coisas que me saltam aos olhos imediato. São 3 coisas assim que gritam no meu coração. A primeira foi quando Jesus foi falar com Pedro, ele procurou falar com alguma coisa que Pedro conhecia. Jesus não veio mostrar o seu poder para Pedro com alguma coisa que Pedro não conhecia. Jesus pegou e foi falar sobre pesca. Imagina um pescador tarimbado que vivia da pesca e de repente chega um homem do nada e fala: vou te ensinar a pescar. Vou fazer você viver uma coisa miraculosa. E aquele homem ali, Jesus, com todo o dinamismo daquela pregação, impactou tanto a Pedro, que Pedro falou: olha, eu estou cansado de pescar, eu sei que não peguei nada, hoje não é dia do pescador, hoje é o dia do peixe, não vai dar nada, mas em cima da tua palavra, em cima da autoridade que eu vi, eu vou obedecer. Então, a autoridade de Jesus trouxe a Pedro a obediência. Essa foi a primeira lição que eu peguei nesse texto. A segunda é que Jesus usou a ferramenta que Pedro mais conhecia. Jesus foi falar na linguagem que Pedro entendia. Jesus poderia ter falado de outra coisa, de outro assunto. Eu creio que cada um de nós tem uma experiência pessoal com Jesus, porque Jesus não fala da mesma maneira com todo mundo. Jesus toca no nosso coração usando uma linguagem que a gente é capaz de entender. Ele fala para a gente no nosso íntimo. E assim foi com Pedro.
Jesus procurou falar no coração, buscando uma linguagem que eles pudessem entender. E eu imagino aquele homem rude, de uma aldeia simples, ouvindo uma palavra que simplesmente transformou a vida dele. Transformou completamente a vida de um homem. Fez com que Pedro, dali em diante, começasse a ter um outro ponto de vista e uma outra visão do mundo, instantaneamente. E a terceira passagem, o impacto daquela ministração provocou algo tão incrível, algo tão maravilhoso, algo tão divino no coração de Pedro, que ele largou tudo. Vocês sabem o que é largar tudo? Você sabe o que significa, de repente, você largar a sua vida, tudo que você faz, seu trabalho, seus sonhos, seus projetos. Você imagina, por exemplo, Fragale, um médico tarimbado, cirurgião, e de repente largar tudo por um chamado. Eu conheço pessoas na minha vida que largaram carreiras militares para servir a Deus. Eu larguei uma empresa, eu era empresário, eu larguei uma empresa para servir a Deus. E Pedro largou tudo. Instantaneamente ele puxou o barco e seguiu a Jesus. Amém? A palavra de Deus traz mudança. Farei de você um pescador de homens. Repita comigo, um propósito. De novo, eu queria ouvir um pouquinho mais forte. Propósito. Jesus tinha um propósito na vida de Pedro. Amém? Eu queria pedir aqui que o pastor Jorge guardasse para mim isso aqui. Lucas 5:10. Um propósito. Amém? Daqui a pouco eu vou usar isso. Eu queria agora que vocês tentassem lembrar, fazer um exercício com vocês, um primeiro exercício. Como é que foi a conversão de vocês? Como é que foi a primeira vez que Jesus tocou no coração de vocês? Sabe, aquele momento de conversão em que a gente começa a ver o sobrenatural de Deus, que a gente começa a brincar e fala, não, isso aí foi uma Jesuscidência. Quantos já falaram sobre Jesuscidência? Quando os milagres começavam a acontecer, a gente falava assim, isso aí foi Jesuscidência. Sabe, Jesus entrou na nossa vida, cada um de uma maneira especial, e foi tocando no nosso coração e foi nos transformando. Você lembra do primeiro amor? Da época em que a gente só conseguia ficar falando sobre isso? Que Jesus encheu tanto a nossa vida que a gente queria falar para todo mundo. A gente ficava tão vibrante, não é, Ricardo? A gente ficava tão vibrante que a gente queria que todas as pessoas entendessem e vivessem aquilo que ele estava vivendo. Era tão tremendo. E Jesus impactou a vida de Pedro e tocou no coração dele e da mesma maneira fez comigo. Jesus falou no meu coração de uma maneira em que eu entendi. E como Pedro, foi algo marcante que transformou a minha vida. Eu parei de ser da maneira que eu era, parei de agir da maneira que eu agia, parei de fazer coisas que eu fazia, parei de ir a alguns lugares que eu ia, passei a ir a outros lugares que eu não ia. A minha vida foi transformada, assim como a vida de todos vocês aqui. De uma maneira muito especial e sem dor, né? A gente foi transformado. E o Espírito Santo de Deus começou a fazer uma transformação sem a gente sentir de dentro para fora, né? A gente foi sendo transformado aos poucos. Quando Jesus entrou na minha vida, eu também aprendi a obedecer. Jesus falou comigo de uma maneira muito especial em que eu entendi. E minha vida foi totalmente transformada. Quando Pedro viu Jesus chegando e ouviu aquelas palavras daquele barco, ele foi totalmente impactado. A vida de Pedro mudou. Fala assim, a vida de Pedro mudou. Sabe, ele foi marcado. Nós somos marcados por Deus quando Deus entra na nossa vida. Você consegue entender isso? Pedro foi marcado. E Pedro pensava, eu nunca mais serei o mesmo. Pou. Foi colocado um selo em Pedro. Dá um tapa na tua testa assim. Eu fui selado. Eu fui selado com o selo da promessa de Deus. Eu sou salvo por Deus. Existe um selo na minha vida. Sabe, vocês nunca mais serão os mesmos depois daquele momento em que o selo foi tocado na sua vida. Existe uma promessa sobre a vida de vocês. Assim como foi estabelecida uma promessa na vida de Pedro, existe uma promessa para cada um de nós.
Existe uma promessa, acabou. Podíamos parar por aqui, né? Todo mundo cheio de promessa, maravilha, vamos cada um para sua casa. Mas não foi assim com Pedro. Isso aqui não está funcionando. E Pedro andou com aqueles homens, eles foram vivendo experiências fantásticas e vendo vidas serem transformadas, vidas sendo renovadas, famílias sendo restauradas, milagres acontecendo, pessoas sendo curadas. E Pedro foi vendo, e a gente vê isso acontecer no nosso meio. Da mesma maneira que acontecia com Pedro, acontece com a gente. A gente ora pelo enfermo e ele é curado. A gente vê um casamento abalado, a gente fala Jesus, coloca Jesus, introniza Jesus no casamento e o casamento é restaurado. O perdão é ministrado na vida das pessoas e as pessoas são transformadas. Assim como aconteceu e o Pedro testemunhou, nós testemunhamos milagres. Amém? Nosso Pedro foi tão mexido que até recebeu uma nova identidade. Seu nome deixou de ser Simão Barjonas e passou a ser Cefas, né? Pedro. E Pedro caminhou ao lado de Jesus e foi vendo Lázaro ressuscitar, o cego Bartimeu enxergar, a sua sogra ficar livre de dor de cabeça. E aí eu não sei se ele ficou feliz ou triste, mas Pedro andou sobre as águas, foi vendo o pão se multiplicar e uma multidão se alimentar e a tempestade ser acalmada com a palavra de Deus. E o povo crescendo em número a seguir Jesus. E Pedro andava com Jesus. O Pedro estava do lado de Jesus. Agora, imagina aquele rude pescador agora andando do lado de Jesus e vendo essas coisas acontecer. Agora, imagina aquele homem simples de uma aldeia, agora vivendo milagres e sendo impactado com todas essas coisas dia a dia. Muito mais coisas do que tem escrito na Bíblia aconteceu. E Pedro foi vendo e vivendo isso. Mas um dia, ele saiu com o mestre e afirmou que nunca o negaria, e ouviu que chegava o dia em que ele ia negar 3 vezes, e que haveria uma cruz. Imagina aquele homem cheio de expectativa, e de repente ele estava ouvindo que não seria bem da maneira que ele estava pensando e estava escrevendo a vida dele. Talvez Pedro imaginasse algo diferente, de repente viu um futuro, todo mundo rendido a Jesus, todas as pessoas adorando. Imagina Jesus andando pelos todos os lugares da terra e as pessoas se rendendo a Jesus, adorando, clamando, ajoelhando. E Pedro do lado de Jesus pensando, cara, eu estou do lado do rei de Israel, eu estou do lado do Messias, eu estou vivendo a história do mundo, eu sou Pedro. Estou vivendo, eu sou o primeiro-ministro, sei lá o que ele pensava, ele vai ser o rei, né? Um Jesus do milagre, da força, do poder, um Jesus da revolução, um Jesus do impacto, Jesus que ia transformar todo mundo. E Pedro começou a pensar nisso. E eu creio que ele cantarolava assim, eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera. Mas a coisa não foi bem assim. Um dia Jesus foi preso, e no rompante, nosso Pedro sacou da espada, arrancou a orelha de Malco. Ele não podia imaginar Jesus sendo torturado e morto. Pedro não conseguia entender o que estava acontecendo. Não podia o Messias acontecer isso com ele. E aqui Pedro começou a sofrer uma angústia e a ver frustrado todas as suas expectativas. Planos roubados, projetos sendo arrancados do seu coração. Provérbios 16:1 fala que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. As coisas não foram da forma que Pedro imaginava. Pedro pensava que ele ia andar do lado do rei de Israel, ia ser feliz para sempre, e essa é a história que Pedro estava escrevendo. E a gente escreve as nossas histórias, imagina as nossas coisas, como Pedro fazia. E aqui eu quero voltar a fazer um exercício com vocês, falar um pouquinho das suas dificuldades. Tenta lembrar das experiências que aconteceram, de sonhos na vida de vocês que foram frustrados. De repente, relacionamentos que vocês imaginavam que iam ter, promessas de emprego, projetos, coisas que de repente vocês colocaram diante dos olhos e alimentaram o coração e de alguma forma não aconteceu. Sabe, projetos espetaculares de coisas que Deus começou a dar sinais e você achava que era aquilo, de alguma maneira você achava que era aquilo que ia acontecer. Olha, é isso, vai acontecer isso. E as coisas não vão de acordo com o que você imagina.
Talvez hoje mesmo você esteja vivendo um momento de dificuldade e frustração. Talvez esteja se sentindo desamparado e abandonado por Jesus. Sabe, muitas vezes a gente tem até medo de sentir, de falar que está decepcionado com Deus. E a gente fica frustrado e tenta esconder essa frustração. Às vezes a gente ouve do púlpito uma palavra de graça e fala, gente, mas por que eu estou fora desse propósito? Por que essas coisas não acontecem comigo? E vem aquela pergunta que fala, onde é que está Jesus e por que essas coisas estão fora de controle? Por que eu estou passando por esse problema? Jesus está morto? Jesus está morto, gente? Ele está preso, crucificado numa cruz? Impossibilitado de me socorrer, de te socorrer? Vivemos hoje sombra de uma crise sem precedente e data de acabar, não é isso? E o que será de mim? O que será de vocês? Como é que vai ser? E Pedro pensava isso. Pedro pensava na sua angústia, ele falou, como é que vai ser agora? O meu mestre sendo torturado. Pedro não podia acreditar no que estava vendo, o mestre sendo preso. Ele precisou seguir e conferir, viu que o mestre estava sendo interrogado, sofrendo chibatadas, sendo ferido, machucado. E assim Pedro viu Jesus a caminho de um fim que ele não imaginava. E Pedro veio a negar Jesus 3 vezes. E achou que não valia mais a pena. Sabe, no nosso caminho, às vezes, a gente passa esse pensamento pela nossa cabeça. Que não está valendo a pena. Não vale a pena seguir a Jesus. E Pedro negou. E fugindo do seu destino, desistiu e voltou para o seu barco, voltou para a sua rede, voltou para a sua vidinha antiga. E Pedro voltou a ser um velho pescador. Imagina o pensamento de Pedro, não valeu a pena servir a Jesus, o sonho acabou, perdi, já era. Vou voltar para Genazaré, para o lago, para o meu barco, para a minha rede, e vou seguir minha vidinha. Já não vou ser mais o primeiro-ministro, já não vou ser mais o cara, já não vou poder mais andar com o homem. Talvez esteja passando por esse problema e pensando que o seu sonho acabou. Talvez algum de vocês possam estar passando por isso, achando que Deus simplesmente virou a cara, virou o rosto e desistiu de você. Pedro voltou para o mar e foi pescar. Jesus seguiu o seu destino e foi crucificado. Jesus morreu. Mas 3 dias depois, gente, 3 dias depois, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. 3 dias depois, Jesus ressuscitou. 3 dias depois, algumas mulheres foram ungir o corpo de Jesus e encontraram a figura de um jardineiro. E ele diz, Marcos 16:7, mas ide, dizer a seus discípulos e a Pedro, que ele vá adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. Repare que Jesus entendia que o coração do Pedro estava desistido e ferido quando ele falava dos discípulos e de Pedro à parte. Vai, fale com meus discípulos e fale com Pedro. Deus conhece o seu coração também, amém? Sabe das suas dificuldades, dos seus limites, das suas angústias. Isso não está oculto para o coração de Deus. Jesus mostra aqui que o fato de Pedro não se sentia mais parte dos discípulos e dizia... Não, Jesus mostra aqui não o fato de que Pedro não se sentia mais parte dos discípulos, e sim o fato que era importante trazer Pedro de volta. Jesus em nenhum momento excluiu Pedro do projeto. Pedro não se sentia à parte, mas Jesus falava, chame a Pedro. Chame os discípulos e chame a Pedro. Ele não desistiu de Pedro. Da mesma forma, Jesus diz para você hoje, você faz parte do meu propósito. Não desista. Fala para o teu irmão que está dormindo aí, cutuca ele. Cutuca aí, cutuca forte, na costela, para ele acordar. Você faz parte do negócio. Existe um projeto de Deus na nossa vida. Você faz parte do projeto de Deus. Você faz parte do projeto de Deus. Você pode dizer, eu faço parte? Eu faço parte do projeto de Deus.
Eu quero mostrar alguma coisa que eu achei maravilhosa, que Deus me revelou e eu achei muito, muito, muito bacana. Vocês querem ver? Pedro estava desistido, né? Jesus tinha ressuscitado. Estão preparados? João 21 conta que os 7 discípulos de Jesus, Pedro, Tomé, Dídimo, Natanael, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e 2 outros decidiram ir pescar na noite seguinte à ressurreição de Jesus. Jesus tinha acabado de ressuscitar e eles foram pescar. Passaram a noite toda pescando e nada pegaram. No alvorecer do dia seguinte, Jesus, que eles não reconheceram, os chamou a partir da margem e falaram: moços, apanhastes algum peixe? Quando eles responderam que não, Jesus disse: lançai a rede à direita da barca e achareis. E eles o fizeram e já não podiam mais puxar a rede por causa de tantos peixes. E de repente aquela voz falou: lançai a rede. Uma alegria de repente tomou conta do coração do nosso Pedrão. E ele começou a se lembrar de coisas incríveis. Naquele momento, algo ardeu no peito de Pedro e aquela voz ecoava na sua mente falando: lança a rede, lança a rede. E Pedro ficou pensando. De repente veio como um flashback. Sabe o que é flashback? Um déjà vu. Veio a lembrança de tudo. Se esquadrinhou na mente de Pedro tudo e ele passou a entender. Pedro lembra daquele momento em que viu pela primeira vez Jesus se aproximando, descendo do monte, cercado por uma multidão. Jesus olhava os olhos de Pedro com profunda ternura. Pedro limpando as redes depois de um dia inteiro sem pescar nenhum peixe. E Pedro de repente grita: é o mestre, o sonho não acabou. Ele voltou, Jesus ressuscitou. E Pedro se livra de tudo que prendia ele. A história fala que ele se liberou das sandálias, do manto, da sua roupa, se mergulhou na água. Pô! Lembra? Pedro lembrou. Bate na testa. Nós somos selados por Deus. Bate com força e diga: eu tenho um selo, o selo do Cordeiro. Eu nunca mais vou ser como eu fui antes. Sabe, Pedro mergulhou, foi nadando para a direção daquela voz e falou: é Jesus, é Jesus, é Jesus. Se jogou no mar na direção de Jesus e para ele já não interessava mais se havia 153 grandes peixes, se o barco ia dar conta, se ia afundar. Pedro não queria mais saber. Para ele aquilo já não era mais importante, ele só queria correr na direção de Jesus. Ele só queria poder ver o mestre. Chegando os discípulos junto à praia, o que eles encontraram? João 21, 9. Logo que desceram na praia, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Lembra alguma coisa com isso? Pão, peixe, pão. Olha, naquele tempo existia grãos, existia tâmara, tinham outras coisas para comer. Mas de repente ali naquele lugar existia pães e peixes. Assim como no Monte da Bem-aventurança, em que Jesus fez com que pães e peixes alimentassem uma grande multidão, agora Jesus oferece a seus discípulos pães e peixes. Como que dizendo a ele: deem de comer aos que estão precisando. Atenção, discípulos, vocês não entenderam, eu vou desenhar para vocês. Vocês foram feitos para cumprir um propósito. Eu quero que vocês alimentem uma multidão que está precisando da palavra de Deus. E Jesus deu ali para ele: toma aqui o pão. Lembra dos montes da bem-aventurança? Por 2 vezes eu fiz pão e peixe para alimentar uma multidão. Toma aqui para vocês pão e peixe. Vocês vão ser o portador do milagre. Vocês vão ser o portador da palavra. Pães e peixes fala de suprimento, fala de milagre. Jesus mostra que temos que ter o que dá para de comer para quem tem fome. Nós somos os portadores dos milagres. Nós somos os discípulos de Jesus. Nós hoje somos aqueles que representamos Pedro, Paulo, João. Nós somos esses. Essa história que foi contada com Pedro é a nossa história. Vocês conseguem entender que hoje Deus está falando com a gente que a gente faz parte de um propósito? Até então o coração do Pedro não havia mais saída. E o fim já havia chegado. Até que Jesus se apresenta a ele e diz: Pedro, o sonho não acabou, cara. Pedro, o sonho está começando. Agora fala para o teu irmão do lado: o sonho não acabou.
Sabe aquele projeto que você tinha, que Deus colocou no teu coração? Deus vai fazer acontecer de alguma maneira. Só que de repente não é da maneira que você está esperando. E de repente não é bem aquilo que você está esperando. Mas Deus tem o controle de tudo. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus pergunta a Pedro por 3 vezes: Pedro, você me ama? Cuida dos meus cordeiros. Pedro, você me ama? Pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Por quê? Tá chegando a hora do pastor Jorge. Fica em pé. Atenção. Lembra? Levanta aí, pastor. Lucas 5:10. Farei de você pescador de homens. Sabe o que acontece, gente? Andei para trás. Existiam coisas que estavam acontecendo que Pedro não conhecia. Havia um propósito que Pedro não sabia. Mas no tempo certo as coisas começaram a ser colocadas em ordem. Sabe o que acontece? Jesus estava no alto do monte, pregando para uma multidão, sendo apertado por elas. De repente, ele olha embaixo e vê no lago alguns barcos e uns pescadores. E o Espírito Santo fala para ele: vai lá naquele barco. Você lembra que eu falei que na Bíblia as coisas não acontecem por acaso? Não é sem querer? Tem sempre um propósito. Vai lá naquele barco. Olha aquele homem que está limpando aquela rede. Pega o barco dele. Afasta e prega da praia. E Jesus foi obedecendo. Aquele homem, Jesus, vai ser usado como um pastor na terra. Existe um propósito meu na vida daquele homem. E Jesus, descendo com ternura, olhou nos olhos de Pedro, foi caminhando na direção dele e falou: Pedro, eu preciso usar o seu barco. E ali começou a história. Mas o Pedro não entendia, mas Jesus já sabia o que estava acontecendo. Da mesma forma, muitas vezes quando nos frustramos, pensamos que fomos derrotados, fracassados. Mas isso não é verdade. E na verdade isso não é o fim de todas as coisas. Se a gente está passando por um problema, isso não é o fim. Isso é um meio que Deus tem para nos levar para onde Ele quer, onde realmente temos que ir. Se as coisas não estão indo do modo como queremos, temos que entender, crer que Deus continua no comando e nos levará para um lugar melhor, amém? Sabe o que é? De repente a gente está indo para um lugar e se sente frustrado, mas existe uma bênção muito maior do outro lado. A gente precisa entender que Deus tem o controle de tudo. Sabe, a gente cansa de falar isso aqui, mas tem uma palavra que eu queria marcar aqui para vocês: é experimentar e comprovar. Sabe, Jesus quer que a gente experimente e comprove que Ele nos traz a boa, a perfeita e agradável vontade. E às vezes essa não é a nossa meta. A gente não está indo nessa direção, não está indo na direção da boa, da perfeita e da agradável vontade. Mas Deus às vezes nos leva até ela. As coisas não acontecem da maneira que a gente imagina, mas Deus continua tendo o controle de todas as coisas, amém? Para terminar, você sabe quando o pastor fala para terminar o que significa? Quem sabe? Para terminar, o pastor sempre fala assim, né? Para terminar, sabe o que significa? Nada, não significa nada. Pedro, tomado agora pelo fogo do Espírito Santo, prega para 3.000 vidas e converte. E ele se torna aquilo que Jesus esperava que ele fosse. Pregando com autoridade, ele trouxe a palavra até nós. Sabe, aquele rude pescador, sem entender, achando que tudo tinha acabado, foi o homem que trouxe a palavra até nós. Está lá ele ministrando, levando essa palavra aqui para a gente, contando a história da vida dele, ministrando no nosso coração. Havia um propósito maior do que Pedro conseguia enxergar. Havia planos maiores de Deus que Pedro não conseguia imaginar ou entender. Havia sonhos que ainda não estavam sendo sonhados por Pedro. E eu quero te dizer, meus irmãos, existem sonhos para a nossa vida que nós não estamos sonhando ainda. Que Deus ainda vai gerar e as coisas ainda vão acontecer. Coisas que podem ser tremendas, impactantes, transformando toda a nossa vida e fazendo com que a gente mude de rota. E sabe o que Jesus estava fazendo nesses 3 dias em que Pedro imaginava que estava tudo perdido? Pedro desistiu, Jesus morreu. Sabe o que Jesus estava fazendo? Ele estava escrevendo o nosso nome na cruz.
Ele estava decretando que a prosperidade nos pertence, que a doença não pode mais tocar em nós, que a cruz nos justificou, nós somos justiça de Deus. Então Pedro achava que estava tudo acabado e que Jesus tinha morrido. Mas sabe o que Jesus estava fazendo? Estava escrevendo a nossa história, colocando o nosso nome na cruz, estava tomando a chave da morte da mão de Satanás, nos dando uma nova vida, estava cumprindo nele a lei, para que a gente pudesse viver aqui a graça. Sabe, Jesus não estava morto, Jesus estava simplesmente agindo em nosso favor. Para Pedro estava tudo acabado, mas as coisas continuavam acontecendo, e muitas vezes a gente acha que simplesmente acabou, e não acabou. Pedro achava que era o fim, que Jesus estava morto, mas Jesus estava escrevendo o meu nome, o seu nome, Aline, na cruz, Luciana, Nelson, Pastor Jorge, Ricardo, Darcília. Gente, Deus estava escrevendo o nosso nome na cruz. Então hoje eu quero falar para vocês que da mesma forma como Jesus fez com Pedrão, Ele faz conosco. Se as coisas não estão indo do jeito que você queria, não se desespere, não desiste. Continue crendo que o propósito de Deus continua na sua vida e que coisas maiores do que podemos pensar ou pedir, Ele vai fazer por mim e por você. Repete comigo: eu tenho selo. Eu fui selado por Deus. Existe uma promessa na minha vida. Eu vou viver todas as promessas de Deus na minha vida. Amém. Deus está no controle de todas as coisas.